Aquela mãe sabia o que era passar vergonha com fome. Não fome de pular uma refeição, fome de verdade. Daquelas que queimam por dentro, deixam o corpo mole e a cabeça pesada, mas mesmo assim, obrigam a levantar porque o dia não espera ninguém. Antes do estádio, antes do Real Madrid, antes da seleção, antes de qualquer sonho parecer possível, tinha uma mulher cansada, um menino magro e um mundo que parecia não estar nem aí para os dois. O nome dela era Joana. O nome dele, todo mundo um dia ia conhecer. Mas no começo eles não eram ninguém. No começo eram só dois invisíveis dividindo um banco duro de rodoviária, esperando a noite passar como quem aguenta uma tempestade sem guarda-chuva. As pessoas passavam apressadas, carregando malas, mochilas, sacolas. Ninguém parava para perguntar quem eram, de onde vinham, se tinham para onde voltar. Para quase todo mundo eram só mais dois no meio da multidão. Mas a vida deles por trás daquele banco frio era um campo de batalha sem descanso. Joana dormia pouco, não porque não tivesse sono, mas porque tinha medo. Medo de alguém mexer na sacola onde ela guardava o pouco que tinha. Medo de alguém se aproximar do filho, enquanto ele cochilava com a cabeça encostada na perna dela. Medo de acordar e perceber que, de alguma forma, o pouco que restava tinha sido arrancado. Quando o corpo dela ameaçava desabar, ela olhava para o menino e segurava firme. Juninho dormia encolhido, abraçado a uma mochila velha e a uma bola furada que ele insistia em carregar como se fosse parte dele. A roupa era simples, o tênis estava gasto, o joelho vivia ralado. Mas nos olhos dele existia um brilho que nem a pobreza conseguia apagar. Antes de qualquer sonho de futebol, existia a realidade. Não tinha casa fixa, não tinha cama só deles, não tinha armário cheio, tinha improviso. Um dia, estavam na casa da irmã de Joana dividindo um quarto com mais gente, ouvindo comentários atravessados, engolindo a vergonha junto com o arroz seco do fim da panela. No outro, estavam de novo na rodoviária, enrolados num casaco fino, fingindo que estava tudo bem. Joana já tinha escutado de tudo, que era irresponsável, que era iludida, que sonhar grande demais era coisa de gente preguiçosa que não aceita a própria realidade, que era melhor colocar o menino para trabalhar em vez de perder tempo com futebol. Ela ouvia, ficava em silêncio e continuava. Se defendia pouco com palavras e muito com atitude. Nem todo mundo sabia, mas ela não comia todos os dias. Às vezes, esquentava o resto do almoço, colocava no prato do filho e inventava uma desculpa qualquer. Dizia que tinha comido antes, que estava sem fome, que não estava passando bem. A verdade era simples. O que tinha não dava para dois, então ela escolhia que o filho comesse. O corpo dela era prova disso. Magra, olheiras fundas, mãos marcadas de tanto trabalho pesado. Ainda assim, ninguém via como heroísmo. Via como fracasso. Mãe solteira, pobre, sem casa, com filho que queria ser jogador. Para muita gente, combinação perfeita para dar errado. Eles moravam um pouco aqui, um pouco ali. Às vezes na casa da irmã. Às vezes num quartinho alugado por pouco tempo. Às vezes na rodoviária. A mala nunca era totalmente desfeita. A sensação de não pertencer a lugar nenhum era constante. A casa da irmã não era má. Era cheia de gente, conversas altas, panelas no fogo, criança correndo. Mas era pequena demais, e junto com a comida e o teto vinham também as indiretas, que estavam pesando no orçamento, que era difícil sustentar todo mundo, que aquela situação não podia ser para sempre. Joana sabia. Ela sentia cada palavra como se fosse uma pedrada. Agradecia mais do que precisava, oferecia ajuda na limpeza, tentava ser discreta. Mesmo assim, sabia que ali não era lar. Era um até quando der. Quando não dava, voltava à rodoviária. Naquele lugar, o chão gelado e o cheiro de banheiro misturavam com o cheiro de lanche barato e café requentado. O alto-falante chamava ônibus de cidades que eles nunca viram de perto. E enquanto o mundo seguia seu fluxo, mãe e filho ocupavam um cantinho qualquer tentando transformar aquilo em alguma coisa parecida com casa. Muitos olhariam e diriam que a vida deles era um filme de terror. Mas para eles era só a realidade, feita de medo, sim, mas também de teimosia.
No meio daquele caos, tinha uma coisa que organizava o mundo de Juninho: a bola. Enquanto tudo ao redor era instável, o futebol era a única certeza. Quando ele estava com a bola nos pés, parecia que o mundo esquecia por um segundo que eles eram pobres. Ninguém perguntava onde ele dormiu. Ninguém queria saber se tinha jantado. Ali, só importava se ele driblava bem, se corria rápido, se chutava forte. Juninho jogava em qualquer lugar, na rua de terra, na quadra quebrada, num campinho improvisado entre casas. Às vezes, o campo era tão ruim que a bola desviava sozinha. Mesmo assim, ele dava um jeito. Era o melhor jeito que ele tinha de fugir da sensação de que a vida estava sempre contra. Joana observava à distância. O cansaço era grande, mas, quando via o filho correndo atrás da bola, o peito dela ficava um pouco mais leve. Por alguns minutos, ela conseguia esquecer que, naquela noite, talvez dormissem em lugar emprestado de novo. Mesmo sem entender tática, formação, regra de impedimento, ela reconhecia ali uma coisa que conhecia bem: vontade. Juninho tinha fome. Não só fome de comida, fome de uma vida diferente. Quando surgiu a oportunidade de colocá-lo em uma escolinha de futebol de verdade, com treino, uniforme, campeonato, Joana sentiu o coração disparar. Não pelo orgulho, pelo preço. A mensalidade parecia pouco nos papéis, para quem tinha aluguel, luz, água, comida e nada fixo. Era absurdo. Ela fez conta, refez, olhou o saldo que não existia, pensou em desistir. Mas aí olhou o filho treinando com uma bola velha, criando espaço num chão de cimento, e tomou a decisão que ia mudar tudo. Ia dar um jeito. A partir dali, a pobreza ganhou outra camada. Não era só falta de comida. Era falta de tudo, porque o pouco que entrava ia para o sonho dele. Joana começou a aceitar qualquer trabalho que aparecia. Faxina em casa de desconhecido, lavar banheiro de bar, limpar salão de beleza, carregar caixa em mercado. Ela voltava para onde estivesse dormindo naquele dia com o corpo quebrado, as mãos ardendo de tanto produto de limpeza, os pés doendo, cheios de bolha, o rosto queimado de sol. Ainda assim, só relaxava quando via o filho chegando dos treinos, mesmo cansado, com aquele brilho de quem se sentia pela primeira vez parte de alguma coisa maior. As pessoas ao redor não deixavam barato. Falavam que ela estava se acabando à toa, que só uma minoria chegava a time grande, que eles não tinham contatos, nem dinheiro, nem padrinho, que era ilusão achar que dali sairia algo grande. Essas vozes não ficavam só do lado de fora. Em alguns dias ruins, elas entravam na cabeça dela. À noite, deitada num colchão emprestado ou num banco de rodoviária, Joana se perguntava se estava sendo corajosa ou inconsequente, se estava oferecendo ao filho um sonho ou empurrando ele para uma frustração enorme lá na frente. Mas, no dia seguinte, quando via Juninho acordando cedo, arrumando a mochila, amarrando o tênis, segurando a bola como se fosse parte do corpo dele, a dúvida diminuía um pouco. O sofrimento deles não era de um tipo só. Era um pacote completo. Tinha a humilhação de pedir ajuda para parentes. Tinha o olhar de pena de alguns. Tinha o desprezo disfarçado de sinceridade de outros. Tinha a vergonha de não poder comprar um simples lanche para o filho depois do treino. Tinha o medo diário de não saber onde iam dormir no mês seguinte. Ao mesmo tempo, tinha um fio fino de esperança segurando os dois. Esse fio tinha forma de bola e som de chute, ecoando em campinho vazio. Com o tempo, o talento de Juninho começou a chamar a atenção. No começo, só de quem jogava com ele. Depois, de um treinador ou outro que via algo diferente naquele menino magro, que corria mais do que todo mundo, que não desistia da bola, que não se abalava depois de uma pancada. Veio o primeiro campeonato mais sério, veio o primeiro uniforme com número, veio o primeiro ônibus para jogar em outro bairro. Para qualquer outra família, era só mais um jogo. Para Joana, era quase uma final de Copa. Ela contava moeda por moeda para conseguir a passagem. Montava marmita com o que tivesse. Muitas vezes não comia para garantir que o filho aguentasse o ritmo. Ela via outras mães chegando de carro, com lanche caprichado, roupa nova, guarda-chuva no dia de chuva. Ela chegava suada, às vezes caminhando,
às vezes de ônibus, com uma sacola simples e um olhar cansado. Mas não faltava. Nunca faltava. O crescimento dele dentro de campo acontecia junto com o desgaste dela fora de campo. Cada treino a mais significava uma faxina a mais. Cada campeonato a mais, um sacrifício novo. E mesmo assim ela segurava, porque sabia que, se não fosse por ela, ninguém ia segurar aquilo por ele. Um dia, apareceu a chance que parecia grande demais. Uma peneira de um clube maior, daqueles que formam jogadores profissionais. A taxa de inscrição, o custo da viagem, a alimentação, tudo somado dava mais do que qualquer resto de dinheiro que ela poderia juntar em tempo curto. Foi uma fase pesada. Joana chorava escondida, pensando em como ia dizer ao filho que não ia dar. Mas aí lembrava de todas as noites de rodoviária, todos os não que já tinham escutado, e decidiu que esse não viria dela. Começou a vender o pouco que tinha de extra, um eletrodoméstico velho, uma TV que mal pegava canal, algumas roupas. Cortou qualquer mínimo luxo que ainda existia, se é que aquilo podia ser chamado de luxo. Ela emagreceu mais. As amigas que restaram reclamavam que ela estava se acabando, mas havia um brilho estranho de decisão no olhar dela, como se aceitasse se quebrar por dentro, desde que o filho tivesse, pelo menos uma vez, a chance de tentar grande. Chegou o dia da viagem. Juninho estava nervoso, mas empolgado. Para ele era a chance de mostrar o que sabia. Para Joana, era uma roleta russa emocional. No ônibus, ele ficava olhando a paisagem. Ela ficava olhando para ele, sabendo que, se desse certo, a vida deles poderia mudar. Se desse errado, teriam que inventar outro motivo para continuar tentando. A peneira foi pesada. Meninos do país inteiro. Todos com história, todos com sonho. Ninguém ali tinha chegado fácil. Juninho começou inseguro. Errava passes que normalmente acertava. O corpo, acostumado a jogar em campinho de barro, estranhava o gramado melhor. A cabeça, acostumada a se defender da vida, travava na hora de soltar o jogo. Joana assistia da arquibancada quase vazia, apertando a bolsa contra o peito, como se aquilo fosse segurar o destino. Ela sentia vergonha quando ele errava, sentia vontade de ir lá e tirar ele daquela situação, proteger, levar embora, dizer que não precisava passar por aquilo. Mas também sabia que, se fizesse isso, ia arrancar a única chance real que ele tinha de sair da vida que levavam. Nos últimos treinos da peneira, o medo dele de decepcionar a mãe começou a se transformar em combustível. Ele lembrou de tudo que ela tinha feito, de todas as vezes que comeu menos para ele comer mais, de todos os trajetos de ônibus, das noites sem cama, dos olhares atravessados, e começou a jogar, não por vaidade, por sobrevivência. Não foi o melhor da peneira, não foi o mais comentado, mas alguém notou algo diferente ali. Um olheiro de base conversou com o treinador e anotou o número da camisa. Nada de promessa absurda, nada de cena de filme. Só uma frase simples: tinha potencial. Passados alguns dias veio a notícia: convite para integrar a base de um clube maior. Ainda longe de time europeu, longe de seleção, longe de Real Madrid. Mas para quem dormia em rodoviária, aquilo era gigante. A partir daquele momento, o sofrimento mudou de lugar, mas não sumiu. No clube ele ganhou cama em alojamento, uniforme, treino decente, alimentação melhor. Em compensação, ganhou outro tipo de pressão. Agora não competia só com meninos do bairro, mas com garotos de vários lugares, muitos com estrutura, empresário, apoio psicológico, família presente. Juninho sentia falta da mãe em tudo. Sentia falta da voz dela, da presença, até do jeito simples como ela arrumava a mochila dele. Joana, por outro lado, sentia o silêncio da ausência dele como se fosse eco. Ela mais uma vez se reinventou. Arrumou trabalho perto do clube. Lavanderia, restaurante, qualquer coisa que permitisse estar a poucos quilômetros de distância. Mesmo que não pudesse entrar no alojamento quando quisesse, saber que estava por perto já acalmava o peito dela. Os primeiros anos de base foram os mais confusos. Ele era talentoso, mas o sistema era cruel. Lesão pequena, corte em lista importante, viagem da qual ficou de fora, treinador que preferia outro jogador. Cada frustração parecia dizer no ouvido dele:
que talvez as vizinhas estivessem certas, que talvez o sonho fosse grande demais para o CEP dele. Juninho pensava em desistir. Não era todo dia, mas em alguns dias pesados essa ideia surgia. Só que sempre que ela vinha também a lembrança da mãe comendo arroz quase puro, dizendo que estava satisfeita, enquanto o estômago dela gritava. A lembrança dela acordando cedo, mesmo sem ter dormido direito, arrumando tudo para levá-lo ao treino. A lembrança das noites frias na rodoviária, em que ela fingia estar confortável para ele não ficar com medo. Foi essa combinação que segurou ele dentro do clube quando muita gente foi embora. A peneira continuava. Todo ano, garotos eram dispensados. Alguns com talento, mas sem cabeça. Outros com cabeça, mas sem paciência. Juninho sabia que qualquer deslize podia colocá-lo na lista dos que voltariam para a vida antiga. Então se jogou no processo. Chegava cedo, saía tarde, treinava mais do que pediam, respeitava os mais velhos, ouvia críticas sem responder na hora. Joana, do lado de fora, fazia a parte dela. Pagava aluguel, contas, comida, remédio e ainda inventava energias que não tinha para mandar mensagens de incentivo. Passar no portão do clube de vez em quando, dar um abraço rápido, entregar uma marmita feita com carinho. O tempo passou. O menino magro virou adolescente mais forte. Depois virou um jovem jogador pronto para estrear entre os profissionais. A primeira vez que ele entrou num estádio com público de verdade, mesmo sendo jogo pequeno, foi simbólica. Ali, pela primeira vez, a história deles não estava escondida numa arquibancada vazia. Agora tinha gente, grito, luz. Ele entrou em campo com o coração acelerado. Joana estava lá, perdida no meio da torcida, com uma camisa simples do clube, sem saber direito o que fazer com as mãos. Cada passo dele parecia puxar uma lembrança da vida dura que tiveram. A estreia foi boa. Depois vieram mais jogos, mais minutos, mais confiança. Com o tempo não era mais só um menino da base tentando espaço. Virou uma peça importante do time. Começou a fazer gol. Começou a dar passe decisivo. Começaram a falar o nome dele na TV. Primeiro devagar, depois com mais frequência. E junto com o futebol crescendo, a vida material também começou a mudar. O salário que chegava já não era tão pequeno. Pela primeira vez, eles conseguiam pagar as contas e ainda sobrar um pouco. Joana se emocionou o dia em que conseguiu fazer compra no mercado, sem contar cada centavo antes de passar no caixa. Ainda era econômica, ainda escolhia a marca mais barata, mas o medo de não vai dar começou a diminuir. Logo depois veio o momento que parecia sonho. Proposta concreta de clube europeu. E não era qualquer clube, era o maior do mundo, Real Madrid. Dessa vez, não era conversa solta de empresário enganador. Era proposta séria, contrato, números altos, reunião com gente grande. Joana entrou naquela sala elegante, com a mesma cara de quem entra na casa de alguém importante pela primeira vez. Maravilhada e desconfiada. O tradutor falava, o representante explicava, o clube mostrava a estrutura, projeto, plano de carreira. Juninho segurava a caneta como se fosse o troféu mais importante que já teve nas mãos. Ele assinou. E com aquela assinatura, a vida deles deu outra virada. Da rodoviária para Madrid. Do banco duro para banco de avião de classe executiva. Do arroz contado para mesa farta. Do medo de não ter onde dormir para contrato com um dos clubes mais ricos do planeta. A mudança de país foi um baque. Língua diferente. Clima diferente. Cultura diferente. Mas uma coisa continuou igual. Joana, do lado dele. Mesmo com toda a estrutura do clube, ele fez questão de levar a mãe. Não queria que ela ficasse longe vendo tudo pela TV. Queria ela por perto, como sempre esteve. Quando o mundo começou a chamá-lo de estrela, ele sabia exatamente quem tinha acendido a primeira vela naquele escuro todo. Em Madrid, Joana se assustou com tudo. O tamanho do centro de treinamento, a organização do clube, as casas bonitas, os carros caros, a quantidade de gente tirando fotos do filho na rua. Ela nunca tinha sonhado com isso. O sonho dela sempre foi básico: ter um lugar fixo para morar, ver o filho bem, não dormir mais em banco de rodoviária. Todo o resto era extra. Mas o extra veio pesado. Ele virou titular, virou ídolo,
Virou capa de jornal, de revista, rosto de campanha. Comprou uma casa enorme. Não um apartamento bom, uma mansão. Portão automático, jardim, piscina, vários quartos, cozinha grande, armários cheios. Quando Joana entrou naquela mansão pela primeira vez, o corpo dela demorou para entender que aquele lugar era dela também. Ela estava acostumada a andar leve, preparada para sair de qualquer canto rápido, caso fosse mandada embora. Agora tinha chave, tinha endereço, tinha cama que seria só dela, tinha armário onde podia deixar as roupas sem medo de ter que voltar tudo para uma mala na semana seguinte. Ele fez questão de comprar o que sabia que ela sempre sonhou, mesmo que nunca tivesse dito em voz alta. Uma cama grande, lençol macio, um guarda-roupa espaçoso, cozinha com fogão bom, geladeira cheia, uma sala confortável para ver TV sem pensar na conta de luz. Joana demorou para se acostumar com o silêncio confortável. Sem gente falando alto, sem barulho de ônibus parando, sem aviso de embarque no alto-falante. O sofrimento que antes estava do lado de fora, agora morava mais na memória do que na rotina. Mas, mesmo longe da pobreza extrema, ela nunca esqueceu de onde tinham vindo. Não romantizava, sabia a dor real que era não ter. O tempo foi passando, e ele foi se firmando como um dos grandes jogadores do mundo. Gols importantes, títulos pelo Real Madrid, reconhecimento mundial. A cada conquista, ele chamava a mãe para viver tudo com ele. Levava para o campo, para a festa, para a cerimônia, para tudo. Apresentava ela como se apresenta alguém maior do que qualquer troféu. Mas ainda faltava um capítulo na história: a seleção brasileira, a Copa do Mundo. Quando vieram as primeiras convocações para amistosos, o coração dela balançou diferente. Era como se o círculo estivesse quase fechando. Ele tinha saído de um campinho de terra, passado por base, profissional, Europa, Real Madrid. Agora a camisa mais pesada do planeta estava ali, com o nome dele nas costas. Veio a lista final para a Copa. O nome dele estava no meio. Joana ouviu o anúncio com o mesmo frio na barriga que sentia quando escutava o nome dele na lista de atletas aprovados nas peneiras da infância. A viagem para a Copa foi outro choque de realidade. Hotel 5 estrelas, transporte organizado, tudo no padrão alto. Ela que um dia esperou o ônibus a madrugada inteira sem ter certeza se conseguiria pagar a passagem, agora estava cruzando o mundo para ver o filho jogar o maior torneio que existe. Chegou o dia do jogo decisivo. Estádio lotado. Camisa amarela por todo lado. Gente pintada, bandeira, música, grito. Ela subiu as escadas devagar. Cada degrau parecia uma lembrança. Cada passo trazia de volta uma cena. O banco da rodoviária. O prato que ela empurrava para o filho. A casa da irmã cheia de gente. O treino da escolinha. O ônibus do campeonato. A arquibancada vazia. O alojamento da base. O primeiro jogo profissional. O dia da assinatura com o Real Madrid. A mansão. Agora estava ali, sentando numa cadeira numerada, num estádio de Copa do Mundo para assistir o filho disputar um jogo que o mundo inteiro iria ver. As câmeras rodavam, captando o rosto dos jogadores, da torcida, dos técnicos. Em determinado momento, uma delas parou nela. A imagem de Joana apareceu no telão. Camisa do Brasil no corpo, cabelo preso do jeito simples de sempre, olhos cheios de água. Algumas pessoas ao redor comentaram a história que já tinha rodado a imprensa. A mãe que trocou conforto por rodoviária, a mãe que deixou de comer para o filho comer, a mãe que aguentou humilhação para o filho treinar. Para o resto do mundo, aquilo era inspirador. Para ela era só a verdade nua e crua. Lá embaixo, ele estava alinhado com o time, ouvindo o hino, com a mão no peito. O narrador falava do aproveitamento, dos gols, da fase no clube, do peso daquela partida. Ele ouvia tudo meio de longe. Na cabeça dele, o som que ecoava era outro. O barulho da rodoviária de madrugada, o apito do ônibus chegando, o estômago roncando, a voz da mãe dizendo que estava tudo bem mesmo quando não estava. Quando o juiz apitou o início do jogo, o coração dos dois acelerou ao mesmo tempo, cada um em um lugar diferente do estádio. O jogo foi intenso, entradas duras, chances perdidas, quase gol,
quase tragédia, o típico roteiro de jogo grande. Cada vez que a bola chegava nos pés dele, o estádio prendia a respiração. Joana, então, nem se fala. Pouco antes do fim, com o placar ainda apertado, a bola sobrou na entrada da área para ele. O tempo pareceu desacelerar. Ele dominou, ajeitou, viu o canto. O chute que saiu não foi só de pé, saiu da infância inteira. A bola entrou na rede, estádio em delírio. Narrador gritando, torcida pulando, gente se abraçando sem nem se conhecer. Na arquibancada, Joana desabou em choro. Não só pelo gol, pelo caminho inteiro. Ela chorava pela fome que passou em silêncio, pelo frio da rodoviária, pelas noites em claro, pelos não que escutou calada, pelas humilhações engolidas, pelas faxinas em que o corpo já não aguentava, mas ela seguia. Por cada vez que viu o filho voltando cansado, mas ainda acreditando. O apito final veio. Vitória. Classificação. Taça. Título. História. Teve festa, volta olímpica, música, fogos, entrevista. O mundo inteiro comentando aquele gol, aquela atuação, aquela história. Mas o momento mais importante não saiu na TV. Aconteceu depois, no corredor apertado de acesso aos vestiários, quando ele encontrou a mãe. Não precisaram falar nada. Ele abraçou ela com força, como quem volta para casa depois de ter percorrido o mundo inteiro. Ela abraçou ele com a mesma força de sempre, como quando segurava o menino assustado na rodoviária, fingindo que aquele banco de ferro era seguro. Naquele abraço estavam todas as cenas que você acabou de ver na sua cabeça, enquanto acompanhava essa história. Estava a pobreza, estava o sofrimento, estava a rodoviária, estavam as contas atrasadas, estavam os sacrifícios, estava o menino que não desistiu, estava a mãe que se rasgou por dentro, mas não soltou a mão dele. Muita gente diz que o mundo é dos fortes, mas ninguém conta que, às vezes, o que faz alguém forte não é músculo, nem dinheiro, nem status. É ter alguém do lado que escolhe passar fome, humilhação e medo, só para empurrar você mais um pouco para frente. No fim, essa não é só a história de um jogador que chegou ao Real Madrid e à seleção. É a história de uma mãe pobre, que foi chamada de louca, de irresponsável, de iludida. De uma mulher que dormiu em rodoviária, dividiu o prato, aguentou o comentário maldoso, segurou o choro e mesmo assim nunca deixou o filho andar sozinho. O mundo vê a taça, o gol, a camisa, o estádio. Ela lembra do banco gelado. Ele virou craque. Ela virou rainha na vida dele. Não dessas que usam coroa, mas dessas que, sem aparecer, sustentam o reino inteiro. E se você chegou até aqui, olhando para cada cena dessa história, dá para entender uma coisa simples e poderosa. Nem todo herói entra em campo. Às vezes, o verdadeiro herói fica na arquibancada, de joelho ralado e coração cheio, segurando uma bolsa contra o peito e acreditando em alguém que o mundo inteiro ainda nem viu. Se você gostou da história dessa heroína chamada Joana e de seu filho Juninho que conquistou o mundo, deixa o like no vídeo e se inscreva e ative o sininho para escutar mais histórias como essa. E saiba que todos nós podemos realizar nossos sonhos.